Meus queridos, acredito que toda a igreja já tenha conhecimento a respeito da história do filho pródigo. Para nós entendermos o porquê que Jesus mencionou a questão, a parábola do filho pródigo, precisamos voltar lá no capítulo 15. Só que lá no versículo 1, o texto vai dizer: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Já no começo do capítulo 15, a gente vai ver 3 categorias de pessoa. A primeira categoria é os pecadores, a segunda categoria é os publicanos, e a terceira categoria é os fariseus. Pecadores, o nome já diz tudo, é aquelas pessoas que eram taxadas como errantes, como falhas, como pessoas que talvez não andavam na presença de Deus e tinha a vida torta por ali. Os publicanos, eles eram menosprezados porque eles trabalhavam a serviço de Roma para cobrar os impostos. Além dos publicanos cobrar os impostos, eles cobravam um valor a mais. Então é por isso que era um povo rejeitado e odiado pelos fariseus. Agora a terceira categoria é os fariseus, um bando de pessoas que se achavam santos demais, um bando de pessoas que se achavam crentes demais, e eles achavam que somente eles mereciam o céu. Então é nesse contexto que Jesus vai aplicar 3 lições: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. A ovelha perdida, os irmãos já devem ter ouvido. O homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma, ele largou os 99 e foi ao encontro daquela que havia perdido. Ou seja, é a ovelha que se perdeu fora da casa. A segunda história que Jesus vai mencionar é a história da dracma. Uma mulher, ela tinha um colar, e nesse colar possuía 10 moedas, e ela veio perder uma. E quando ela perdeu uma, ela não poderia casar, porque as 10 correntes, as 10 coroas, as 10 moedas precisavam estar naquele colar. Então se ela perdia uma, o casamento tinha acabado ali, o relacionamento tinha acabado ali. Então o texto vai dizer que ela vai varrer, ela vai limpar a casa para que viesse encontrar aquela moeda tão preciosa. Então nós já aprendemos 2 lições: um que se perdeu lá fora e outro que se perdeu dentro da casa. Trazendo para os nossos dias de hoje, tem tanta gente perdida lá fora, mas o bom pastor, ele está em nosso meio. Ele vai encontrar onde você estiver, e se você não conseguir andar, se você não conseguir caminhar, ele vai te carregar nos braços. Tem muita gente ferida fora da igreja, tem muita gente perdida fora da igreja. Só que hoje o bom pastor, ele marcou o seu dia, ele marcou o seu momento, porque ele veio aqui para mudar a tua vida, ele veio aqui para mudar a tua história. Hoje ele vai te buscar aonde você estiver. Enquanto um se perde lá fora, tem um que vai se perder aqui dentro. Por mais que eu carregue uma Bíblia dentro da igreja, por mais que eu vá para os cultos, eu posso estar perdido, mesmo no ambiente religioso. Mas só que nessa noite Deus vai ressuscitar eu, nessa noite Deus vai ressuscitar você. E se tiver alguém perdido aqui dentro, desanimado, querendo abandonar a fé, Jesus te marcou também. Ele vai te renovar, ele vai te fortalecer, ele vai te trazer de volta para a presença dele. Porque seja lá fora, seja aqui dentro, o amor alcança tudo, a graça alcança tudo, o perdão alcança tudo. Agora chegamos no contexto que eu queria. Quando nós olhamos para o versículo 11 em diante, Jesus contou a história da moeda, contou a história da ovelha. E vocês viram que Jesus começou com uma ovelha. Depois a segunda história começou com uma moeda. Agora o terceiro personagem
vai ser uma pessoa física, uma pessoa literalmente de carne e osso, uma pessoa de verdade. O texto começa dizendo que o pai possuía 2 filhos. Para você entender o contexto da época, você começa a imaginar como se o pai aqui fosse um fazendeiro, e ele tinha muitas terras. Ele era um homem poderoso, um homem rico. Então o filho mais novo, ele vai chegar no pai, sabendo que o pai tem dinheiro, sabendo que o pai tem riqueza. Ele vai chegar no pai e vai dizer: pai, eu quero sair fora, mas antes de eu sair fora, eu quero a minha parte que eu tenho de herança, que o Senhor já prometeu para mim. Eu sei que no testamento eu tenho algo para receber aqui. Na cultura judaica, quando um filho vinha pedir algo assim para o pai, era algo desprezível, porque a riqueza naquela época poderia dar somente quando o pai morresse, somente quando o pai fosse morto, somente quando o pai partisse dessa terra. Só que esse pai ainda está vivo, esse pai está com saúde, mas mesmo assim, aquele filho, ele vai chegar na casa do pai e vai dizer: pai, eu quero a minha parte que eu tenho por direito. E quando nós olhamos para o contexto judaico, esse menino está fazendo o pedido irresponsavelmente, porque é a mesma coisa que ele estivesse dizendo: eu quero que meu pai morra, eu quero que meu pai morra. Então quando ele chega diante do pai e fala: pai, eu quero a minha parte, é a mesma coisa se o pai tivesse morrido para ele. Quantas pessoas estão fazendo de Deus como um morto para elas? Não tem desejo de vir para a sua casa para adorar, não tem desejo de fazer a vontade do pai, não tem vontade de desejo de ficar aqui na presença dele, entregando um louvor, entregando uma adoração, entregando algo que venha alegrar a presença dele. Tem muita gente fazendo Deus de morto, porque não quer compromisso com Deus, não quer responsabilidade com o pai, e depois quer ser abençoado, chega talvez com a cara de pau aqui dizendo: Senhor, eu vim buscar a minha bênção hoje, eu vim buscar o meu milagre hoje. Só que Deus está dizendo para mim e para você: eu só dou para quem tem responsabilidade, eu só dou para quem tem compromisso comigo, eu só dou para aquele que tem intimidade comigo. Só que o texto vai dizer que o pai não vai contrariar o filho, ele vai pegar ele a parte da herança que é destinada ao menino, vai entregar para ele. A primeira lição que eu aprendo aqui, que quando o pai entrega a herança para o menino, o texto diz que o menino parte da casa do pai. Ou seja, ele não estava mais interessado na comunhão com o pai, no relacionamento com o pai, mas ele estava interessado naquilo que o pai poderia dar para ele. Nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: eu quero ver filhos na minha casa que não estejam interessados na minha bênção, naquilo que eu posso dar. Eu quero ver filhos interessados, que tenham vontade de ser usados na minha mão, que tenham vontade de ser usados na minha presença, que tenham vontade de ter um nome escrito no livro da vida, que tenham vontade de mudar de vida, mudar de caráter, mudar de história. Hoje Deus marcou o encontro com você dizendo: eu quero você na minha presença de verdade, eu quero que você venha para um culto de verdade, eu quero que você me adore de verdade, eu quero que você me busque de verdade. No versículo 13 vai dizer: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Note que a distância aqui literal, ele foi para uma terra longínqua, só que a primeira distância que surgiu nele foi no coração. Como é difícil ter um coração distante de Deus. Por mais que você esteja na casa dele, no templo dele, mas talvez o meu e o teu coração já esteja distante dele faz tempo. Então Deus não está preocupado com a distância que esse menino foi, o pai não está preocupado com a distância que ele saiu da casa,
mas o pai estava preocupado da distância que ele já tinha criado na sua alma, no seu coração. Tem gente que está com os pés aqui, está com a presença aqui, está com a vida aqui, mas o coração já está distante do Pai, o coração já está distante da presença, o coração já está distante do céu. Só que hoje Deus vai dizer para mim e para você: eu vim quebrar esse gelo, eu vim quebrar esse muro, eu vim quebrar essa barreira, porque hoje você vai chegar perto de novo. Hoje a minha graça vai te envolver de novo. Hoje o meu perdão vai te alcançar de novo. Hoje o meu amor vai te abraçar de novo. Talvez você chegou aqui com o coração distante, achando que não tem mais jeito para você, achando que você saiu da casa do Pai, não tem como retornar. Não, o caminho que você saiu, volta por ele novamente. A graça ainda continua aqui, o Pai continua ainda na casa, a presença continua ainda na casa. A pergunta que fica é: por que esse filho resolveu sair? Porque ele se sentia um prisioneiro dentro da casa do pai. Talvez o pai criava barreiras, talvez o pai criava ordenanças que para ele pareciam cercas, mas na verdade, quando Deus cria barreiras, quando Deus diz não para você, é a maneira que Deus está querendo te proteger, cuidar de você e te livrar dos perigos que você vai encontrar lá fora. Tem perigo que você vai encontrar lá fora, e Deus já te barra antes de você encontrar. E você acha que ser crente é duro, ser crente é chato. Deus está criando muitas barreiras, só que não. Essa barreira é para não te matar lá fora. Essa barreira é para te fazer preservado dentro da casa, da presença dele. Aquilo que você acha que é barreira, aquilo que você acha que está difícil ser crente, não. É a maneira que Deus está te cuidando aqui, está te preservando aqui, está te modelando aqui, está te guardando aqui. Então não fala que é barreira aquilo que Deus está te preservando, aquilo que Deus está te cuidando. Lá fora é um mundo perigoso, lá fora você não sabe o que pode acontecer, o que está guardando na tua vida. Mas agora, quando Deus vai usando a sua palavra para dizer não, aqui não pode, aqui é pecado, aqui é erro, aqui é tentação. Também você pode falar que o pai é difícil, o pai é doloroso, o pai é chato. Só que não, é barreiras que Deus está te guardando, é barreira, é cercagem que Deus está te protegendo, para que o inimigo não venha te destruir, para que o inimigo não venha acabar com a tua vida. A consequência de sair da casa do pai já começa em instante. O texto vai dizer que ele vai para uma terra distante, e ali ele começa a gastar, ele começa a viver uma vida do jeito que ele queria. Só que a conta vem, a fatura vem. Às vezes Deus permite você viver do jeito que você quer, andar do jeito que você quer, falar o que você quer, fazer o que você quer, ir na onde que você quer. Deus vai dando corda, Deus vai dando liberdade para você decidir as suas decisões. Só que guarda isso: um dia a fatura chega, um dia o acerto de contas vem. Só que nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: toma responsabilidade hoje, toma coragem hoje, toma uma atitude hoje, toma uma ação hoje, que pode mudar a história da tua vida, que pode mudar o caminho da sua caminhada aqui na terra e te levar para o céu. Hoje é dia de nós colocarmos a nossa mente para raciocinar. Hoje é dia de nós colocarmos a nossa mente para pensar, dizendo que a casa do Pai tem proteção, a casa do Pai tem segurança. Lá fora pode estar perigoso, mas se eu estiver dentro da casa, da presença do Pai, eu estou guardado, eu estou protegido pelos anjos do Senhor. Só que o texto vai dizer: a necessidade vem, a fome vem, e vai surgir um desejo na vida dele de comer aquilo que o porco comia. Lembrando
família que está sendo mencionada aqui. Lembrando que esse jovem que está sendo mencionado aqui, ele é um judeu. Judeu não come porco. Judeu não se aproxima de porco. Judeu, o porco é impuro para o judeu. Olha a situação que esse homem chega, de estar perto de um porco, de estar tendo vontade de comer aquilo que o porco comia. Para o judeu isso era horripilante, era terrível. Porque já que eles não poderiam se aproximar, estar perto, imagina agora, esse rapaz vai procurar um serviço aonde era para apacentar porcos. Olha o nível de quando nós saímos da presença de Deus. Olha onde que Satanás permite nós chegar: no lamaçal do pecado, no lamaçal da sujeira, no lamaçal da podridão. Se esse homem tivesse carração funcionando, jamais ele estaria ali, jamais ele estaria trabalhando naquele lugar. Mas quando nós saímos da presença de Deus, o pecado cega a nossa mente, o pecado cega os nossos olhos, o pecado cega os nossos sentidos, e nós não começamos mais a decifrar o que é errado e o que é certo. Nós não começamos mais a decifrar aquilo que agrada a Deus e aquilo que desonra a Deus. O pecado faz nós ficarmos como um zumbi, sem saber o que fazer. Só que nessa noite Deus quer te limpar do pecado. Nessa noite Deus quer trazer vida para você de novo. Nessa noite Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. Se hoje você encontra no lamaçal do pecado, o banho da graça vai invadir você. A graça vai te alcançar, o amor vai te alcançar, o perdão de Deus vai te fazer você ficar limpo de novo. Agora vai ficar bom. Esse menino cansou da vida que estava levando. Ele cansou da podridão que o pecado trouxe na vida dele. Só que o texto vai dizer no versículo 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? No versículo 18 ele vai dizer: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Na situação que aquele homem estava vivendo, aquele jovem, segundo a história, ele tinha aproximadamente 18 anos de idade. A mente dele vai começar a pensar. E quando a Bíblia fala caindo em si, vem a palavra arrepender. Arrepender significa mudar de ideia. Nessa noite Deus está querendo que você muda de ideia. Nessa noite Deus está querendo que você saia aqui com a sua mente transformada, não pelo mundo, mas pelo poder da palavra, que pode te trazer vida, que pode te trazer paz, que pode trazer consolo, que pode trazer alegria para a tua alma novamente. E esse menino, além de ele começar a raciocinar, ele vai ter atitude. Ele vai colocar os seus pés de volta para o caminho que ele se perdeu. Talvez você não sabe o caminho para chegar na presença de Deus. Talvez você não sabe o caminho para se aproximar do Pai. Só que João vai dizer que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nessa noite Jesus é o caminho para você voltar para a presença. Nessa noite Jesus é o caminho que vai trazer luz para a tua vida em trevas. Nessa noite Jesus é a fonte que vai trazer água transbordante para a tua alma. Jesus é o caminho que vai trazer alegria para você de volta. Jesus é o caminho que vai perdoar os teus pecados, renovar a tua fé, mudar a tua vida, sacudir a tua história. Preste atenção nisso. Quando o menino ele decide voltar para a casa do pai, ele vai colocar em xeque, ele vai fazer. Vocês lembraram que eu falei que o contexto histórico aqui
É como se o pai fosse um fazendeiro muito rico e tinha muitas terras. Na hora que esse menino decide voltar para a casa do pai, ele vai pegar um caminho para chegar na casa do pai. Não sei se ele vai gastar um dia, 3 dias, uma semana, um mês, mas ele vai chegar na casa do pai. Quando ele chega na casa quando ele chega na entrada para entrar na casa do pai, existia como se fosse a porteira da fazenda. Só que antes de chegar na casa, antes de chegar na fazenda, existia uma vila chamada Colonos. Quando você vê o contexto histórico, você vai ver que esse menino, ele sai rebelde da casa do pai. Por quê? Lembra que eu falei que por ele ter pedido a herança antecipada, ele sai como rebelde. E de acordo com Deuteronômio capítulo 21, vai dizer que quem é rebelde merece morrer apedrejado. O texto vai dizer que esse menino, ele vai para a casa do pai, ele vai a caminho da casa do pai. Só que antes dele chegar na casa do pai, tem uma vila, a vila de Colossos. O que eles vão fazer? Essa vila era judaica, eram pessoas que conheciam a lei, e eles conhecendo a lei, eles sabiam que se o filho voltasse para a casa do pai, iria ser apedrejado, iria morrer. Imagina a cena, o filho voltando, ele se depara com a porteira da fazenda, o pai está lá no fundo. Por quê? O texto vai dizer, estando ainda longe, o seu pai o viu. Olha o cenário, o menino caminhou muitos e muitos dias, chegou na entrada da fazenda, a vila do Colossos estava perto dele, o pai estava lá longe. Só que o texto vai dizer que quando o menino ele entra na porta da casa, na porta da fazenda, o Colossos, pela lei, já estava pegando a pedra. Olha lá, olha quem está chegando, o filho pródigo. Ele não saiu rebelde da casa do pai. A lei de Moisés manda fazer o que com o rebelde? Tacar pedra, matar. Só que o texto vai dizer que o pai, ele vai sair correndo. Na hora que ele avista o filho, ele vai sair correndo. Por quê? Porque os colossos iriam matar aquele menino a pedrada. Aquele menino iria ser morto por ser um rebelde que saiu da casa do pai. Só que na hora, o pai já lembra, o pai conhece a lei. O meu filho vai ser apedrejado. Eu preciso fazer alguma coisa. Senão os colossos vão matar ele. O que o pai faz? Corre. De acordo com a cultura judaica, um pai jamais poderia correr, porque trazia vergonha, porque ele era um homem avançado em idade. Naquela época, um pai de família, um senhor de idade, jamais ele poderia correr, ele tinha que andar. Só que o texto vai dizer que o pai vai sair correndo na hora que ele avista o filho. Por quê? Porque se ele não corresse, os colossos já estavam com a pedra aguardando aquele menino passar. Então quando o pai sai correndo, é para proteger o menino. Nessa noite Deus está dizendo para mim e para você, talvez a fazenda está aqui, você está lá na porta, o colosso está aqui. Se você vir por esse corredor, a pedra vai cantar, você vai ser apedrejado. O que o pai vai fazer? O pai vai sair do seu aposento, o pai vai sair da sua casa, e ele vai ao encontro do filho, dizendo: Colosso, aqui ninguém atira, Colosso, aqui ninguém mata, aqui ninguém taca pedra. Por quê? Porque o Deus vem ao encontro do filho, a graça vem, o amor vem, o perdão vem. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui querendo voltar para a presença, querendo voltar para o altar, mas tem muito colosso com a pedra na mão, querendo te arrebentar, querendo tacar você, querendo voltar ao teu passado, querendo voltar ao teu pecado, querendo voltar às coisas
coisas que você fazia lá fora. Só que o pai saiu do altar, o pai saiu da presença e foi ao encontro do filho. E o texto vai dizer que o pai vai abraçar o menino e vai dar um beijo nele. Agora, teria alguém coragem de tacar pedra no pai? Teria alguém coragem de querer apedrejar o filho? Por quê? Porque o pai estava protegendo com o seu abraço, o pai estava protegendo com o seu amor, o pai estava protegendo com a sua graça, o pai estava protegendo com a sua misericórdia. A história começa. O pai chega rápido, antes que a pedra viesse ser lascada no menino. Os colossos poderiam apedrejar aquele menino em qualquer momento, porque ele saiu como rebelde da casa do pai. Só que o pai viu, o pai saiu correndo, abraçou o menino e disse: pedra aqui não, morte aqui não, crucificação aqui não, acusação aqui não. A minha graça pagou, o meu sangue pagou, o meu perdão pagou, o meu amor pagou. Nessa noite você veio aqui talvez igual o filho pródigo, tem tanta pedrada que quem vai cantar no teu lombo. Só que Jesus entrou na frente dizendo: aqui não, a minha graça perdoa, aqui não, o meu perdão, o meu amor perdoa, aqui não, o meu sacrifício paga, aqui não, a minha crucificação morreu por cada um, morreu por cada uma que está aqui nessa noite. Só que o texto vai dizer que o pai sai correndo, protege o menino, e depois o texto vai dizer que o pai vai dar um abraço nele e um beijo. Na cultura judaica existia 3 tipos de beijo: o beijo nos pés, o beijo nas mãos e o beijo no rosto. O beijo no pés era dado para quem era rei. Chegavam aos súditos, encurvava e beijava o pé do rei. Chegava o profeta, a pessoa vinha e beijava a mão do profeta. E o último beijo era o beijo no rosto, e só recebia beijo no rosto quem era sacerdote. Quando o pai beija o filho, está dizendo para ele: volta para o seu ofício, volta para o seu lugar de adoração, volta para o seu lugar na minha presença, volta no seu lugar em me adorar, em fazer sacrifício. Qual era o papel do sacerdote na época? Fazer o culto a Deus, queimar incenso, adorar, exaltar, sacrificar. Na hora que o pai beija o filho no rosto, o pai está dizendo: volta a adorar, volta a me buscar, volta a me obedecer, volta a queimar incenso, volta a sacrificar, volta a me ofertar, volta a me adorar. Talvez você saiu dessa casa, dessa presença como bastardo. Talvez você saiu da casa de Deus como filho pródigo, merecendo a morte, merecendo ser apedrejado, merecendo como rebelde. Só que nessa noite a graça te encontrou. Jesus foi na frente e te abraçou, perdoou os seus pecados, está te dando uma nova vida, está te dando uma nova história. E agora Ele está chamando: volta, volta sacerdote, volta a me adorar, volta a me obedecer, volta a me sacrificar, volta a queimar incenso na minha presença. Com a permissão do pastor, eu convido a igreja para se colocar de pé. Porque senão todos nós seríamos apedrejados aqui. Nós somos pecadores, somos errantes. O apóstolo Paulo vai dizer que todos nós fomos destituídos, ou seja, arrancados da glória de Deus. Só que veio Jesus como o Pai amoroso. Só que veio Jesus
como Deus de amor, saiu na frente, nos abraçou, nos protegendo das pedradas que nós merecíamos levar por sermos rebeldes. A história diz tudo isso. Esse filho, ele colocou na sua consciência: eu preciso voltar para a casa do Pai, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso voltar a ser o que eu era antes, do dia que eu já fui debaixo da presença do Senhor. Se eu pregava, eu preciso voltar a pregar. Se eu jejuava, eu preciso voltar a jejuar. Se eu orava, se eu me consagrava, se eu louvava, se eu cantava, eu preciso exercer o meu cargo novamente como sacerdote. Só que nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: não se preocupa com a vila dos colonos. Tem muita gente que vai querer tancar pedrada, tem muita gente que vai querer acusar, tem muita gente que vai querer degrinir a sua imagem, não vai querer ver o que você fez, vai querer ver seu passado. Só que nessa noite o Pai saiu da varanda, o Pai saiu da casa, o Pai saiu do trono e te avistou lá fora. Veio ao teu encontro correndo para que você não levasse pedrada, e Ele te abraçou com o seu amor, Ele te abraçou com a tua salvação. E no encontro seu, no encontro dele com a igreja, Ele veio dizendo para você: eu vou te dar um beijo no rosto, querendo que você volta a ter ofício de sacerdote, a ter ofício de adorador, a ter ofício de queimador de incenso, a ter ofício de queimador na minha presença, porque a minha graça vai te encher. Só que o texto vai dizer que além do cenário do Pai ter beijado ele, dizendo para ele voltar a ser ali como sacerdote, cuidando da alma dele, da vida dele, o Pai vai mais além ainda. O Pai vai dar uma ordem para o seu servo, dizendo: aquele novilho que nós preparamos, deixamos engordando, depois que aquele filho saiu, aquele novilho traga para ser morto, porque o meu filho que tinha se perdido, ele foi achado. O meu filho que estava como morto, hoje ele voltou a ter vida de novo. Nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: a crucificação já foi paga, a ovelha já foi morta, que foi Cristo na cruz do Calvário, para te dar a vida, para te dar a oportunidade, para te dar a oportunidade. Você está aqui na presença, diante do Senhor. Imagina a festa daquele dia. O filho escapou da pedrada, o filho escapou da morte, voltou para o seu ofício, voltou como sacerdote para adorar, para exaltar o nome do Senhor. E além dessas bênçãos, o Pai manda trazer roupa nova, o Pai manda trazer anel no dedo, e o Pai manda trazer sandália nos pés. Roupa nova é dizendo para o filho: meu filho, essa roupa que você trouxe lá do mundo, esse trapo de sujeira, esse trapo de imundície, aqui não fica. Pode tacar fogo, pode queimar tudo. Quem está na minha presença tem que se vestir com a minha santidade. Quem está na minha presença tem que se vestir com a minha pureza. Quem está na minha presença tem que se vestir com a minha verdade. E automaticamente aquele menino ganha roupa nova dada pelo Pai. Além de receber roupa nova, ele recebe anel no dedo, dizendo o nosso recomeço, a nossa aliança voltou. E se você saiu daqui como rebelde, se você saiu daqui como bastardo, hoje você está voltando como herdeiro. Hoje você está voltando como herdeiro da minha presença. O anel daquela época dizia que quem carregava tinha herdade, tinha ali o momento de receber toda a herança que o Pai possuía. Talvez Satanás quebrou a tua dignidade lá fora, só que hoje Deus está colocando o anel na tua vida, o anel no teu dedo, dizendo: você hoje tem herdeiro de filho. Eu tenho um céu guardando você, eu tenho uma eternidade esperando você. Se um dia Satanás fez você perder o céu, hoje eu estou devolvendo, hoje eu estou restituindo de herdeiro aquilo que você tem da minha parte. E para encerrar, ele recebe roupa, ele recebe anel e ele recebe calçado. Calçado antigamente vai dizer para nós que recebia somente aquele que tinha liberdade. Naquela época, escravo
não usavam calçado, eles andavam descalço. Mas agora, quando o pai entrega para o filho sapato nos seus pés, meu pai dizendo: eu não trouxe um escravo para a minha presença, eu trouxe um livre, eu trouxe um filho, e ele dá liberdade, ele tem liberdade de fazer na minha presença aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Nesta oração que nós iremos fazer, eu quero que você se coloque como filho pródigo que saiu da presença do Pai. Só que hoje o Espírito Santo bradou na tua alma, bradou no teu coração, bradou na tua vida, na tua mente, dizendo: meu filho, volta pelo caminho que você saiu. E se você encontrar a vida do Colosso, não liga não, porque a pedrada não vai cantar, porque o meu perdão pagou, a minha graça pagou, a minha crucificação pagou. E quando você voltar para a presença do Pai, volta como livre, volta com veste nova, volta com calçado nos pés, volta com a liberdade de ser um filho de Deus. Enquanto Micael estará adorando o nome do Senhor, faça uma reflexão de como está a tua vida, de como está a tua comunhão com Deus. Hoje é dia de voltar, hoje é dia de Deus te beijar no rosto dizendo: volta a me sacrificar, volta a me adorar, volta a me obedecer, volta a queimar incenso na minha presença. Seja o teu nome, Senhor Jesus, glórias a ti. E quando Micael chega, ora: querido Deus, nessa oração, meu Pai, nesse louvor que o Micael estará cantando, louvando a ti, eu peço, meu Pai, que o Senhor faça, que nós venhamos fazer uma reflexão de como está a nossa vida perante ti. E eu peço, meu Pai, que hoje o Senhor coloque em nossa alma, em nossa vida, o desejo de voltar para a tua presença. E quando, meu Pai, nós encontrar a vida do Colosso, os acusadores, o Senhor vem nos perdoar, o Senhor vem nos abraçar, o Senhor vem, meu Pai, nos proteger, para que as pedradas não venham nos atingir, mas nós colocando nós na tua presença, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha restituir em nossa vida, meu Pai, a tua presença, o sacerdote, o desejo de te servir, o desejo de te buscar, o desejo de estar na tua presença. Como pode me amar assim? Como pode me amar, sabendo que eu sou falho? Meu coração já não bate mais. Como me amar?
santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro. O colosso não pode tacar mais pedra, o colosso não pode querer apedrejar mais, porque a graça envolveu, o amor de Jesus protegeu. Aqui não, aqui eu morri, aqui eu paguei um preço, aqui eu dei a minha vida para que ninguém me apedrejar. Só que nessa noite Deus está dizendo para vocês que estão aqui na frente, eu estou reabastecendo vocês, eu estou pedindo para vocês voltarem para os seus ofícios. Volta a queimar incenso na minha presença, volta a fazer a minha vontade, volta a sacrificar, volta a me adorar, volta a me obedecer, porque hoje você tem liberdade de vir novamente. Satanás perdeu mais uma, a graça de Deus pagou o preço alto, a morte de Cristo veio primeiro, o perdão veio primeiro. Talvez Satanás abriu uma sepultura para você, o diabo falou vai cair, vai partir para o inferno. Só que veio Jesus com a sua graça, veio Jesus com o seu amor, veio Jesus com o seu poder, dizendo: aqui ninguém toca, é meu, é meu, é meu, eu paguei o alto preço, é meu, é meu, é meu. Bendito seja o teu nome, Jesus, aleluia. Glórias a ti, Pai, glórias a ti, Senhor Jesus, glórias a ti, Espírito Santo. A Bíblia diz que há festa no céu, regozijo dos anjos, quando o pecador se arrepende. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que mudou de ideia desse culto. Você não mudou por conta própria, não. O Espírito Santo veio lapidando, o Espírito Santo veio trabalhando, o Espírito Santo veio dizendo: eu tenho promessa na vida de vocês, eu tenho chamada na vida de vocês, e eu não vou dar vocês de graça para o diabo, não. Eu paguei um alto preço, eu entrei na frente da pedrada, eu entrei na frente do inferno para dizer para vocês: vocês é meu, é meu,